Você provavelmente já ouviu falar sobre AVC. O AVC nada mais é do que quando ocorre a interrupção do fluxo sanguíneo adequado para uma região do cérebro, seja por conta de um trombo, por conta de uma hemorragia. Quando a gente pensa na epidemiologia, algo em torno de 12,2 milhões de casos ocorreram no mundo em 2019, sendo que algo como 6,5 milhões foram para a morte. Quando a gente pensa em morte por culpa de AVC no Brasil, em 2022 ocorreram 115 mil mortes. E uma vez eu estava no hospital e eu conheci uma paciente que tinha sofrido um AVC, só que ela estava viva e ela estava sequelada. E eu fiquei pensando, será que daria para fazer alguma coisa para ajudar essa paciente a melhorar a vida dela? Será que teria como, por exemplo, usar a realidade virtual para ajudar ela na recuperação? Bom, eu sou Aguinaldo, eu sou aluno de medicina da UEM, estou fazendo esse vídeo dentro da grade de FC4 do professor Antônio Grande, e esse ali no canto sou eu, com óculos de realidade virtual, para já entrar no clima da nossa conversa. Bom, para começar, acho que é legal já comentar a respeito de medicina baseada em evidências. Quando a gente pensa em medicina baseada em evidências, a gente tem que levar em consideração que tem esses 4 pilares: o julgamento clínico, os recursos disponíveis, a preferência ou os valores do paciente, chame como quiser, e a melhor evidência disponível. E aqui a gente vai conversar um pouco sobre a melhor evidência disponível, sobre a nossa pergunta. Pensando na melhor evidência disponível, a gente tem que sempre lembrar da pirâmide de evidência. E quando a gente pensa na evidência mais robusta, que, querendo ou não, vai ser aquela que um profissional de saúde tem que levar em consideração para tomar uma decisão clínica, é justamente uma revisão sistemática, com meta-análise. E, beleza, falando um pouquinho da pirâmide, por exemplo, a opinião de especialista é uma evidência? É uma evidência ruim, mas é uma evidência. E não deve ser utilizada para tomar uma decisão clínica sobre a vida de alguém. E essa pirâmide deixa bem claro como deve ser, como posso dizer, a autoridade de um estudo frente a outro. Pensando na nossa pergunta lá sobre a paciente, se ela poderia ser beneficiada ou não, para fazer a pergunta de uma maneira adequada, que a gente consiga procurar nas bases de dados, é interessante a gente pensar na estratégia PICO. Esse mnemônico faz a gente lembrar, por exemplo, do P, da população, I, da intervenção, C, do controle ou do procedimento padrão, e o O, do outcome, que é do resultado. Então, assim, a pergunta poderia ser pacientes com AVC, a intervenção poderia ser realidade virtual, o controle poderia ser várias coisas, por exemplo, nenhuma terapia, terapia convencional junto com realidade virtual, em comparação só com realidade virtual, e o resultado é o que a gente quer. Felizmente, depois de procurar nas várias bases de dados, Medline, Lilas e Cochrane, por exemplo, encontrei essa revisão sistemática na Cochrane, que fala exatamente sobre o que a gente quer saber, né? Se a realidade virtual, sobre a realidade virtual para a reabilitação de um AVC. Então, só comentando um pouco dos desfechos que ele estudou, que essa equipe estudou, temos vários desfechos e eu não vou tratar de todos eles, mas todos esses aí são tratados na revisão sistemática. Então, se você quiser saber um pouco mais, você pode abrir a revisão sistemática. Os artigos foram selecionados dessa forma, que está aqui no fluxograma. Repare que eu, como não cabia inteiro na vertical, eu copiei esse retângulo aqui para ninguém se perder, então o retângulo da esquerda inferior e da direita superior é a mesma coisa. Então, foram colocados 72 estudos na análise qualitativa e 50 na quantitativa. Isso aqui é um quadro que foi feito a análise do risco de vieses. E é importante para a gente entender que foi feito de maneira adequada, séria, né? Porque você tem que saber a qualidade dos estudos que você está colocando ali dentro. E essa tabela é bem grande, foi feito estudo a estudo e não está inteira aqui. Mas o importante dela toda, basicamente, vai ser isso aqui. Porque esse estudo é bem interessante justamente porque ele tem um teor muito baixo de alto risco de viés. E isso é interessante, porque leva a gente a crer que o resultado dessa pesquisa, dessa revisão sistemática, vai ser adequado, confiável. A revisão sistemática, a gente colocou aqui no Amstar, que é um checklist para ver se a qualidade metodológica da pesquisa, da revisão sistemática, é alta, não é alta, e foi classificada como alta. Levando em consideração, então, a metodologia da revisão, ela é muito boa. Só para comentar, para a gente conseguir conversar um pouco mais adiante, o GRADE, ele é um checklist para a gente avaliar ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais. Então, é o seguinte,
ele vai mostrar um nível de evidência alto, moderado, baixo ou muito baixo. O ensaio clínico randomizado já começa no alto, e a partir daí a gente vai fazendo downgrade, ou seja, pode ir abaixando. E os estudos observacionais começam com baixo, e a gente pode fazer o upgrade, a partir dos critérios que estão elencados aqui no slide. Se você quiser, você pode pausar e dar uma lidinha. Pensando agora nos resultados dos estudos, a realidade virtual, por exemplo, comparada à terapia, a gente pode ver aqui do lado, ó, na segunda coluna da direita para a esquerda, o grade. Por isso que eu conversei com vocês agora, né, sobre o grade. Então a gente pode ver que 3 desses resultados são de baixa qualidade de evidência, né? E um deles é de moderada. Também é interessante perceber que em vários desses resultados ele cruza o eixo zero de um lado e do outro, ou seja, parte dos resultados advogam a favor da terapia convencional e outro para a realidade virtual. Um que advoga basicamente a favor de um é só a melhora, o resultado, quando a gente pensa nas atividades de vida diária, que é aquela moderada evidência, que mostra um pequeno efeito em favor de receber realidade virtual. Quando a gente pega, por exemplo, a velocidade de marcha, não tem significância estatística entre os dois grupos. Agora, falando, por exemplo, da realidade virtual comparada com tratamento usual, com terapia adicional, tem esses resultados. Todos eles acabaram tendo uma baixa qualidade, qualidade de evidência, né? E basicamente vários deles não tiveram significância estatística. Por exemplo, velocidade de marcha não teve uma mudança com uma diferença estatística relevante. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nas atividades de vida diária, teve uma moderada a pequena efeito em favor da realidade virtual. Esse aqui, ó, esse gráfico é o Forest Plot. Ele basicamente pega os estudos que existiram daquele tema, que são passíveis de serem comparados, pegam os resultados, plotam aí, e o resultado é esse losango. Quando o losango está de um lado, só de um lado, sem cruzar essa linha vertical, ele advoga a favor daquilo. Por exemplo, do lado direito, ele advoga a favor da realidade virtual. Quando ele está para o lado esquerdo, ele advogaria, nesse caso, a favor da não intervenção. Então, basicamente, o resultado final diz que entre realidade virtual e nenhuma intervenção, seria melhor realidade virtual. Porém, aqui, ele demonstra que não tem uma significância estatística. Olha que interessante, ele cruza o eixo zero. E daí, por exemplo, parte dos estudos, parte do resultado, na verdade, né, vai mostrar que é favorável à realidade virtual e parte à convencional. Então, assim, não daria para bater o martelo e dizer que é bom para um ou bom para outro. Simplesmente não dá para falar, estatisticamente dizendo. E daí, eu trouxe isso aqui, eu destaquei, eu simplesmente copiei e colei do final da revisão sistemática um pedaço da conclusão dos autores, e eu achei muito conveniente trazer ela aqui. Teve muita... Isso é muito abrangente. Por exemplo, outra parte ali fala que tem alguns determinados programas que foram desenvolvidos especificamente para a reabilitação de pessoas com AVC. Esses programas deram resultados melhores do que programas que eram jogos comuns. Uma outra coisa interessante é que também foi trazido que quando a pessoa coloca o tratamento usual de reabilitação junto com a realidade virtual, muitas vezes ajuda a dar melhores resultados. E talvez isso seja por conta de ter como uma terapia extra, um tempo alargado de terapia. E, basicamente, o que o estudo acaba trazendo é que tem alguns resultados que são pouco expressivos e outros resultados que não são não são estatisticamente significantes, né? Então, como consideração final minha, né, eu gostaria de que todos os pacientes pudessem ter uma reabilitação, mas eu sei que isso não é a realidade. Então, eu tentaria propor para o paciente que não tivesse essa oportunidade uma realidade virtual. E se ele tivesse ainda assim a possibilidade de fazer,
Se fosse, por exemplo, alguém da minha família, eu adoraria que essa pessoa participasse de um ensaio clínico que buscasse identificar os pontos fracos e os pontos fortes em relação à utilização da realidade virtual, porque dependendo da maneira como ela for manejada, mostrou que em alguns pontos ela pode ter um resultado positivo. Mas até o momento não é significante estatisticamente falando. Bom, obrigado. Se você gostou, deixe seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal aí, tá bom? Muito obrigado.